enchente que atingiu o rio Guadalupe, localizado próximo à cidade de San Antônio, no estado do Texas, em 17 de julho de 1987, causou comoção no mundo todo, por ter provocado a morte de 10 adolescentes que estavam em um acampamento de verão situado nas proximidades do rio, e também porque os acontecimentos daquele fatídico dia foram retratados no filme Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos, de 1993. Este filme é baseado em fatos reais. Era julho de 1987. Os jovens de 9 igrejas da área de Dallas estavam reunidos no acampamento de verão que ficava a cerca de 80 quilômetros a noroeste de San Antônio. Os jovens desfrutaram de uma semana repleta de atividades, que incluía a prática de esportes, passeios e dinâmicas religiosas. Tudo ocorreu dentro da normalidade durante a estadia no acampamento. Os problemas começariam apenas no trajeto de volta para casa. 17 de julho de 1987. Entre 3 e 4 horas da manhã, o telefone do acampamento toca. Eram as autoridades ordenando a evacuação do local. Havia chovido intensamente na noite anterior e o rio estava subindo muito além de suas margens. Segundo as autoridades locais, os monitores do acampamento foram orientados a não tentar atravessar a ponte que cortava o rio Guadalupe. A tempestade que causou a inundação começou na noite anterior, dia 16 de julho, na fronteira com o México. Avançou e por volta da meia-noite de 17 de julho, pairou sobre a região central do Texas e em menos de 5 horas provocou a queda de aproximadamente 304 milímetros de chuva próximo à nascente do rio Guadalupe. Por conta disso, reportagens da época afirmam que o rio chegou a atingir 31,5 pés. Convertendo para metro, temos quase 10 metros de altura, com a água se movendo a quase 4.000 metros cúbicos por segundo. Depois do aviso de alerta, os monitores decidiram partir, um pouco depois das 7 da manhã, usando a rota de segurança que o acampamento oferecia. O único problema é que essa rota incluía um trecho baixo de estrada perto do rio Guadalupe. Naquele momento, o nível do rio estava um pouco mais de 1 metro acima do nível de inundação e já tinha tomado conta de toda a região ao redor. No trecho utilizado pelos monitores para a saída do acampamento, o nível da água parecia não oferecer riscos. O zelador do acampamento, que liderou os 5 ou 6 carros que utilizaram a rota, acredita que a água estava apenas meio metro acima do solo quando a travessia começou. Tanto que os primeiros carros conseguiram ultrapassar sem problemas. A questão é que todo veículo que passava deixava um rastro de água que atingia o veículo de trás. E foi exatamente isso que fez com que o motor do último dos ônibus parasse. Atrás desse ônibus tinha uma van, que consequentemente também foi obrigada a parar. Tanto o ônibus quanto a van pertenciam à mesma igreja, uma igreja batista independente da cidade de Balch Springs, no Texas. Os jovens dessa igreja estavam sob a responsabilidade de Richard Combs, que na época era pastor assistente e tinha 26 anos. Era ele que estava dirigindo o ônibus. Richard tentou repetidas vezes fazer com que o ônibus voltasse a funcionar, até perceber que o nível da água estava subindo depressa. Então, ele ordenou que todos os passageiros deixassem o ônibus. O motorista da van também pediu que todos saíssem. Já na água, as 43 pessoas, 33 do ônibus e 10 da van, se organizaram para formar uma corrente humana, para que todos chegassem em segurança em um ponto mais alto da estrada, onde a água não podia alcançá-los. Porém, eles não conseguiram realizar a travessia. Eles foram arrastados pela força da água. O motorista de um dos ônibus,
que conseguiu atravessar, presenciou o momento em que uma onda de mais ou menos 3 metros atingiu o grupo. Mais 4 ondas se formaram e separaram ainda mais os jovens e monitores. O ônibus e a van também foram varridos pela água. Alguns dos adolescentes conseguiram se segurar e até subir nos galhos das árvores. Muitos retiraram as roupas, amarraram as peças e fizeram uma espécie de corda para tentar ajudar seus companheiros, que ainda estavam na água. Há relatos que afirmam que o ônibus chegou a se chocar contra uma das árvores, antes de ser arrastado rio abaixo pela força da correnteza. O impacto provocou a queda de alguns jovens na água. Os adolescentes que permaneceram nas árvores começaram a cantar hinos, como forma de se acalmar, enquanto aguardavam o resgate, que para alguns demorou cerca de 4 horas. Homens do exército de uma base em San Antônio estavam em um helicóptero trabalhando no resgate de 2 conselheiros de outro acampamento, quando receberam um chamado alertando sobre a situação dos jovens no rio Guadalupe. Quando chegaram nas imediações do rio, eles se depararam com vários adolescentes em árvores, além dos monitores responsáveis. A prioridade foi salvar aqueles que estavam em piores condições. A equipe de resgate não tinha treinamento para situações como aquela, e nem os equipamentos necessários para agir, como por exemplo, um barco adequado para se mover em águas rápidas. Mesmo assim, bombeiros utilizaram jangadas e cães para auxiliar nos resgates. Algum tempo depois, eles receberam o auxílio dos helicópteros do Departamento de Segurança Pública e de uma TV local, que naquele momento estava na região fazendo imagens da enchente para exibi-las nos programas da emissora. 2 horas depois, havia mais de 1 dúzia de helicópteros agindo no resgate das crianças. Entre eles, estavam os helicópteros especializados em resgate, que eram equipados com uma espécie de grua, para que um dos tripulantes pudesse descer, segurar e erguer os jovens para fora da água. A tragédia se transformou em notícia nacional rapidamente. Na TV, listas com os nomes dos resgatados eram divulgadas periodicamente. Uma escola primária usada pela Cruz Vermelha como ponto de atendimento para a prestação de primeiros socorros acabou se transformando também em um local de concentração de pais que esperavam apreensivos notícias sobre seus filhos. O pouco que se sabe sobre as pessoas que foram arrastadas pela enchente em 17 de julho de 1987 foi divulgado em jornais e programas de TV da época. O filme, lançado 6 anos depois, oferece uma visão mais completa dos acontecimentos daquele dia. Ainda assim, nem todos os fatos mostrados no filme correspondem ao que aconteceu na realidade. No filme, o primeiro jovem resgatado foi Scott, na época com 16 anos. Na vida real foi Chris Hay, que na época tinha 17 anos. Como a primeira equipe de resgate a chegar no local não tinha os equipamentos apropriados, utilizaram uma corda para resgatar Chris. Chris amarrou a corda em sua cintura, acenou para a equipe e foi transportado da árvore onde estava até um campo aberto, onde pôde descer em segurança. Scott só foi resgatado mais tarde, quando helicópteros apropriados para o resgate estavam disponíveis. Bastante debilitado em decorrência da leucemia que enfrentava, Scott foi salvo por Kit Mackenzie, um socorrista do exército que estava descendo até as árvores para pegar as crianças. Na vida real, Chris Hay foi o responsável por alertar a equipe de resgate sobre a dimensão da tragédia. Foi ele que avisou que existiam mais de 40 pessoas no rio naquele momento. No filme, essa situação foi recriada com o Scott. Quantos estão lá? Tem um ônibus com uns 40. Com quantos? 40. Quantos estão lá? Todo mundo que estava no ônibus! Uns 40! Quantos? 40!
O drama da família Smith é um dos temas centrais do filme. Mike Smith, o irmão mais velho de Tonya e Stacy Smith, foi o único entre eles que conseguiu sobreviver à enchente. As últimas palavras que Tonya, de 13 anos, disse enquanto ainda tentava resistir à força do rio foram: "Diga à minha mãe e ao meu pai que eu os amo e os verei novamente no céu." Essas palavras estão gravadas em sua lápide. Tonya era líder de torcida da escola pertencente à igreja e foi a segunda vítima fatal confirmada naquele dia. A expectativa de encontrar Stacy, de 16 anos, com vida, se manteve durante todo o dia 17. A confirmação de sua morte só veio nos dias posteriores à tragédia, quando encontraram seu corpo. Em uma entrevista, os pais disseram que experimentaram as duas sensações: a alegria de recuperar um filho e a tristeza de perder duas filhas. Todos esses acontecimentos que eu citei foram retratados no filme. Em contrapartida, o filme não abordou a história de outra família que perdeu 2 de seus 4 filhos, Cindy, de 16 anos, e William, de 13. Na ordem cronológica do filme, Tony Smith foi a primeira vítima fatal da enchente e Melanie Phelan a segunda. Porém, jornais da época registram que a primeira vítima fatal foi Melanie. Só depois encontraram a Tonya. Melanie Phelan, de 14 anos, foi encontrada ainda com vida na enchente pelo helicóptero de uma emissora local, que naquele momento estava dando suporte ao corpo de bombeiros. Foi o bombeiro Masterman que conduziu as primeiras tentativas de salvá-la. Ele se jogou no rio com a corda amarrada em seu corpo e tentou agarrá-la diversas vezes sem sucesso. A equipe do helicóptero continuou tentando resgatá-la. Jogaram a corda e a garota conseguiu segurar, mas acabou caindo de volta no rio quando tentaram erguê-la. Com bastante dificuldade, Melanie tentou segurar nas árvores que encontrava pelo caminho. Neste ponto, o helicóptero do Departamento de Segurança Pública teve que agir, porque o helicóptero da emissora de TV estava quase sem combustível. Os voluntários que estavam a bordo do helicóptero do Departamento de Segurança Pública encontraram Melanie agarrada a um galho de árvore e jogaram mais uma vez a corda em sua direção. Ela segurou a corda e acenou para a equipe de resgate, que conseguiu tirá-la do rio e levá-la em direção a um campo aberto. Infelizmente, Melanie estava a cerca de 30 metros acima do solo quando perdeu o controle e soltou a corda. Muitos acreditam que foi por conta do cansaço ou até mesmo por causa do peso das roupas molhadas. Melanie não resistiu à queda. A ação do helicóptero do Departamento de Segurança Pública e o final trágico de Melanie Phelan não foram retratados no filme. Também não retrataram o momento que Melanie disse suas últimas palavras, que foram: "Se eu não encontrar com vocês em 2 horas, encontrarei com vocês no céu." O filme só exibiu a tentativa de resgate com o helicóptero da emissora de TV e o momento que Richard, o responsável pelos jovens, reconheceu o corpo e identificou a jovem no hospital. É Melanie. Melanie Phelan. Lembrando que no dia da tragédia só foram confirmadas as mortes de Melanie e Tonya. Embora não houvesse mais esperança de encontrar pessoas com vida nos dias posteriores à tragédia, os esforços da equipe de resgate foram encerrados 2 semanas após o ocorrido. Um tempo depois, a família enviou uma foto de Melanie sorrindo para Masterman, o bombeiro que tanto tentou salvá-la, como forma de agradecimento e para que ele lembrasse dela de uma forma positiva, da maneira que ela costumava ser no dia a dia. A história da jovem Leslie também foi modificada no filme. Na vida real, Leslie, de 14 anos, namorava com Jim, de 15 anos. Durante a estadia no acampamento, os dois tiveram uma briga. Como Leslie acabou não sobrevivendo, Jim não teve a oportunidade de se desculpar. Quando concedeu uma entrevista em abril de 1989, ele afirmou que o fato de não ter se desculpado ainda mexia com ele. But if she was still here, I definitely would apologize to her. No filme, o desentendimento amoroso foi recriado por Leanne e Brad. Leanne tentou se aproximar de Brad durante toda a estadia no acampamento, mas ele estava interessado em outra garota. Por conta disso,
Leanne passou a ignorar Brad. Odeio ele, eu queria que ele morresse! No roteiro do filme, os papéis se inverteram. Leanne sobreviveu e não teve chances de se desculpar com Brad, que acabou morrendo na enchente. Jeff, eu disse que queria que ele morresse. Eu não falei sério. Já Leslie foi retratada no filme apenas como melhor amiga de Leanne e sem nenhum envolvimento amoroso. Richard, o pastor assistente responsável pelo grupo, viveu um verdadeiro drama após ser resgatado. Além do sentimento de culpa pela tragédia, ele passou algum tempo sem notícias da esposa, Lavonda Combs. Lavonda foi resgatada, mas precisou ser hospitalizada. Ela se manteve em condição estável durante todo o tempo de internação. A irmã de Scott também precisou ser hospitalizada. Ela e Lavonda foram as únicas que precisaram de um acompanhamento médico. 23 dos sobreviventes foram ao hospital para o tratamento de ferimentos leves. A irmã de Scott não é retratada no filme. Alguma notícia da minha irmã? John, de 17 anos, e Michael, de 18, dois jovens atletas da escola cristã de Balch Springs, foram vistos ajudando outros jovens no rio. Os sobreviventes contaram que enquanto Michael mantinha uma cerca de arame farpado aberta para que os jovens que desciam rio abaixo passassem em segurança, John os empurrava em direção às árvores. Além disso, John carregou Jeff Bowman, de 17 anos, nas costas por mais de 30 minutos, porque Jeff estava com a perna engessada. Enquanto carregava Jeff, John tentou segurar nas árvores sem sucesso, até que decidiu que o melhor seria que os dois não lutassem contra a correnteza e se deixassem levar pelas águas. Foi aí que Jeff segurou um tronco de árvore que estava passando, para que John não ficasse sobrecarregado. Foi a última vez que Jeff viu John. Jeff e sua irmã Jennifer foram resgatados da enchente. John não sobreviveu, e o mais triste de tudo isso é que seu corpo nunca foi encontrado. Apesar dos esforços, o último corpo encontrado foi o da jovem Leslie, em 20 de julho de 1987. Michael e John foram homenageados pelos atos heróicos daquele dia. E 2 anos depois, John foi premiado com uma medalha de bravura que foi recebida pelos seus pais, em uma cerimônia, das mãos do presidente dos Estados Unidos da época. No filme, o personagem Brad representa o John. Ele é o único personagem que tem um nome fictício. Provavelmente, os roteiristas não tiveram a autorização da família ou eles modificaram demais a história do personagem, a ponto de não representar 100% a personalidade do John da vida real. Lembrando que Brad chega a burlar algumas regras do acampamento, ignora algumas vezes a Leanne, que nutre um tipo de amor platônico por ele. Então a parte da história do personagem, que é realmente fiel à história do John, é quando ele tenta de todas as formas ajudar o amigo naquela situação de risco que os dois se encontravam. Três pessoas foram resgatadas, 10 não conseguiram sobreviver. Um corpo nunca foi encontrado. Muitos dos jovens não tiveram suas histórias retratadas no filme, incluindo o jovem atleta Michael, que ajudou diversos outros jovens, e a jovem Ladinha, que estava fazendo aniversário no dia da tragédia. Depois dos acontecimentos de 17 de julho de 1987, a congregação de Balch Springs tentou se manter unida, mas foi um duro teste de fé para eles. Os jovens estudavam juntos na escola que a igreja mantinha. Todos se conheciam. Foi uma época de muita dor e questionamentos. Cada um teve que lidar com esses sentimentos da melhor forma que conseguia. Várias famílias processaram os proprietários do acampamento, mas a situação foi resolvida fora do tribunal. O que aconteceu com os jovens no dia 17 de julho de 1987 foi caracterizado como um acidente. Foi uma questão de estar no lugar errado, na hora errada, porque segundo relatórios do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, alguns segundos antes, eles teriam conseguido atravessar normalmente. Alguns segundos depois, eles teriam visto o nível da água subindo e não teriam entrado na água. Um ano depois, uma cerimônia foi realizada para inaugurar um mini memorial em um local cercado por árvores próximo ao rio Guadalupe.
Uma placa com o nome das 10 vítimas e dos 33 sobreviventes pode ser encontrada neste memorial. Richard acredita que a fé ajudou todos os que passaram por essa experiência a seguir em frente. Hoje ele é pastor em outra igreja batista da área de Dallas e viaja com a esposa Lavonda pelo país inteiro, encorajando famílias enlutadas, compartilhando a história de fé e superação dos jovens que sobreviveram e que hoje estão fazendo grandes coisas. Relembram também dos jovens que foram heróis naquele dia e de todos os outros que colocaram suas vidas em risco para salvá-los. Uma coisa é certa, há 32 anos, o som dos helicópteros sobrevoando o rio, o olhar das crianças nas árvores, esperando o resgate, continuam na lembrança de quem viveu aquele dia.